Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Quem que está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Ezequiel, o 12 e o 28. Ezequiel 12 e o 28. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com os meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Ezequiel 12 e o 28, que diz assim: Portanto, dize-lhe assim, diz o Senhor Jeová, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras. A palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos. Que não vai ser mais adiada nenhuma das palavras dele sobre a mim e sobre a tua vida. Porque chegou o tempo, meus irmãos, de Deus cumprir o que ele prometeu para mim e para você. Porque para tudo é um tempo determinado. Vai ter um tempo que ele vai prometer e vai ter o tempo que ele vai cumprir. E nessa tarde, chegou o tempo dele cumprir o que ele prometeu para mim e para você. Porque não vai ser mais adiada nenhuma das palavras dele, meus irmãos, sobre a mim e sobre a tua vida. Porque você esperou, porque você confiou, porque você teve paciência, meus irmãos. Esperou com paciência nele. Nessa tarde, ele vai cumprir, meus irmãos, tudo que ele prometeu para mim e para você. Porque não vai mais ser adiado nenhuma das palavras dele sobre a mim e sobre a tua vida. Que você se prepare para viver o que Deus prometeu para mim e para você. Porque chegou o nosso tempo, meus irmãos. Chegou o meu tempo de viver o que Deus nos prometeu. Porque você esperou, porque você confiou, porque você não parou, porque você prosseguiu. Continua buscando, continua adorando, continua fazendo a vontade dele. E é por isso que nessa tarde, meus irmãos, ele está chegando com providência na tua vida. Ele está chegando para fazer o impossível acontecer na tua vida. Porque ele vai cumprir, meus irmãos, tudo que ele nos prometeu. Porque não vai ser mais adiado não, meus irmãos. Não vai ser adiado mais nenhuma das palavras dele sobre a mim e sobre a tua vida. Porque você vamos viver, meus irmãos, o que ele nos prometeu. Porque não tem ninguém que impeça, meus irmãos, de você viver o que Deus prometeu para mim e para você. Não tem ninguém que impeça, meus irmãos. Porque tem pessoas que se colocam no meio do teu caminho para querer impedir o que Deus tem na minha tua vida. Mas não vai impedir não, meus irmãos. Porque o que Deus tem para mim e para você é para mim e para você. Ninguém pode, né, passar na minha na tua frente. Ninguém pode ficar com aquilo que é bem que é teu. Porque foi Deus que deu para mim e para você. Ninguém pode tomar não, meus irmãos. Porque o que é meu tempo é teu. E aí você vamos ter que viver o que Deus prometeu para mim e para você. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Porque Deus não é um para que minta e muito menos um para que venha se arrepender. O que ele fala, ele cumpre. E nenhuma das palavras dele sobre a mim, sobre a tua vida, vai mais ser adiada. Porque chegou o tempo de você viver o que ele prometeu para mim e para você. Então que nessa tarde você se prepare para viver o que ele prometeu para mim e para você. Se prepare para viver. Porque você vamos viver, meus irmãos. O que ele prometeu, e você vamos viver. O que ele nos prometeu, porque ele é fiel, meus irmãos. Mas que você só confie, descanse, se aquiete. Porque muitas das vezes a gente fica inquieto. A gente fica, né, com dúvida. Tira a dúvida do meio. Porque Deus não opera em meia dúvida, não. Porque se ele prometeu para você, ele vai cumprir. Porque ele está falando na palavra dele, que não vai ser mais adiada. Nada mais vai ser adiado na minha tua vida. Então que você confie, descanse e se aquiete. Porque não vai ser mais adiado não, meus irmãos. Porque você vamos ter que viver. E você vamos ter que viver o que ele prometeu para mim e para você. Porque chegou o nosso tempo. Nós esperamos, nós confiamos. Nós continuamos buscando, continuamos adorando. Em meio à provação, em meio ao deserto, em meio à tempestade. A gente não parou, a gente confiou. A gente teve paciência. E é por isso que nessa tarde vai cumprir. Tudo que ele falou para você, ele vai cumprir. Porque não vai ser mais adiado não. Porque chegou o meu tempo de viver. E nós vamos viver, meus irmãos. O que Deus prometeu para mim e para você, nós vamos viver. Então que você descanse, se aquiete e confie. Porque chegou o meu tempo de viver. O que Deus nos prometeu. E você vamos viver. Amém, meus irmãos? Porque não tem ninguém que impeça, meus irmãos. De mim de você viver o que Deus prometeu para mim e para você. Não tem ninguém que impeça. Porque nessa tarde Deus está arrancando todo impedimento da minha da tua vida. Todo impedimento. Tudo que está atrapalhando dele cumprir na minha da tua vida. Ele está arrancando todo impedimento. Porque tem pessoas, meus irmãos, que se colocam no meu teu caminho com o pé de tropeço. Quer só me pedir o que eu chegue na tua vida. Quer só me pedir o que é meio que é teu chegar até a mim, até você. Mas não vai pedir não, meus irmãos. Porque nessa tarde Deus está arrancando todo o entulho. Deus está passando a vassoura dele de fogo. Para arrancar todo o entulho do caminho. Para arrancar tudo que está impedindo de ele operar o milagre na minha tua vida. Porque você vamos ter que viver, meus irmãos. O que Deus nos prometeu. Porque não tem ninguém que impeça. Porque passa o céu e passa a terra. Mas a palavra do Senhor sobre a mim, sobre a tua vida, não vai passar. E o que ele prometeu para mim e para você, nós vamos viver. Porque não tem ninguém que impeça. Não tem ninguém, meus irmãos. Amém, meus irmãos?
Agora a irmã Tatiana vai louvar e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Oh, glória. Aleluia, Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, glória! Tudo pode passar, meus irmãos, tudo pode mudar, mas a palavra do Senhor sobre a mim, sobre a tua vida, meus irmãos, vai se cumprir. Porque Ele é fiel, meus irmãos. Porque Ele não é um para que minta, e muito menos é um para que venha se arrepender. Então que nessa tarde você só descanse e se aquiete, meus irmãos, e confie em Deus que você serve. Porque a partir de hoje, meus irmãos, não vai ser mais adiado nenhuma das palavras dele sobre a mim e sobre a tua vida. Porque você vamos ter que viver o que ele nos prometeu. Porque não tem ninguém que impeça, meus irmãos, de mim e de você viver o que Deus prometeu para mim e para você. Porque você vamos viver, meus irmãos. Porque passa o céu e passa a terra. Mas a palavra dele sobre a mim e sobre a tua vida não vai passar. Porque ele é fiel, meus irmãos. Pode o homem prometer para mim e para você e não cumprir. Mas Deus não, meus irmãos. O que ele promete, ele cumpre. Porque é no tempo dele, meus irmãos. Você tem que só apenas esperar e confiar e descansar e ter paciência. Porque o que ele promete, ele cumpre, meus irmãos. Porque é no tempo dele, é na hora dele. Não é no meu tempo, nem no teu tempo. E que você não se precipite, meus irmãos. Que você não queira passar na frente do Senhor. Porque muitas das vezes a gente quer passar na frente do Senhor. A gente não quer esperar a promessa dele na nossa vida. Mas que você não se precipite, meus irmãos. Que você não queira passar na frente do Senhor. Porque tem preço, meus irmãos. Tem preço. E o preço é alto. Então que você tenha paciência, espere no seu Pai e confie nele. Porque ele é fiel, meus irmãos, para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Que você não se apresse, meus irmãos. Porque muitas vezes a gente quer se apressar. A gente quer passar na frente dele. Mas que você não se apresse, que você não se precipite, que você não quer passar na frente do seu Pai. Porque tem preço, meus irmãos, o preço é alto. Então descansa e confia no teu Pai. E tem paciência. Porque ele vai cumprir, meus irmãos, o que ele prometeu para você. Porque ele falou na palavra dele aqui, que não vai ser mais adiado. Que eu e você vamos viver. Porque ele vai cumprir. Mas que você espere nele com paciência. E se aquiete. E descanse. Não se precipite não, porque tem preço. Quando você se precipita. Tem preço, meus irmãos. O preço é alto. Então que você não queira pagar preço. Espera no teu Pai, descansa. E
tenha a paciência, porque ele vai cumprir, porque o tempo é dele, a hora é dele. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Se todos com Deus, a paz do Senhor. E tenha todos uma ótima tarde.